Os 4 Evangelhos. Jejum e tentação de Jesus. Terceira parte. Qual o sentido destas palavras que ditastes mediunicamente, falando da opinião, segundo a qual Jesus é uma fração de Deus? Opinião que sofrivelmente se enquadra nas ideias panteístas. Segundo a doutrina, que na linguagem humana tem o nome de panteísmo, tudo sai de um só princípio, e tudo volta a se reintegrar nesse mesmo princípio, para de novo daí sair e voltar, constituindo estas perpétuas separações e reintegrações a rodagem da máquina universal. Em menor escala, Jesus e o Espírito Santo são frações de Deus, partes integrantes do todo, formando, pois, com ele a unidade. É uma variante do tema do panteísmo. No que sucedeu às margens do Jordão, tendes um exemplo do cunho panteísta da opinião dos que consideram Jesus e o Espírito Santo como duas frações de Deus. Lá vemos Deus dividido em três partes. Uma Jesus, num corpo humano idêntico aos vossos, sujeito às necessidades da existência humana e às contingências humanas de vida e de morte. Outra, o Espírito Santo, que afetando a forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. A terceira, Deus, de quem aquelas duas frações saíram e cuja voz se fez ouvir no céu, dizendo: És meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. As duas frações de Deus, depois de se terem separado do grande todo, voltam a reintegrar-se nele, reconstituindo, desta forma, a sua unidade. A não se querer enquadrar nas ideias panteístas, essa maneira de considerar a Jesus e o Espírito Santo, forçoso será encaixá-la no quadro das ideias do paganismo, relativas à pluralidade dos deuses. Semelhante modo de ver, que é tratado de mistério e que a razão instintivamente repele, nasceu das falsas interpretações humanas, resultantes da ignorância do homem, acerca da origem espírita de Jesus e do que se deve entender em espírito e verdade por Espírito Santo. Graças à nova revelação, sabeis agora que Deus é o só e único princípio universal, não divisível, que cria, mas não pela divisibilidade da sua essência, porque Deus é uno, que Jesus é um espírito criado e que teve a mesma origem de todos os espíritos, o mesmo ponto inicial de existência, que se tornou espírito puro, de pureza perfeita e imaculada, sem haver falido jamais. Espírito cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador do vosso planeta, e cuja formação presidiu, encarregado por Deus de o levar ao estado fluídico, levando-lhe a humanidade à perfeição. Que Espírito Santo é uma designação alegórica, sob o qual se compreendem indistintamente, de modo coletivo ou individual, os espíritos puros, os espíritos superiores e os bons espíritos, como sendo em ordem hierárquica os ministros ou agentes da vontade de Deus, os órgãos de suas inspirações junto dos homens. Como devem ser entendidas e explicadas estas palavras? O homem dispõe do livre-arbítrio e Deus sabe que uso fará esse dom. Fará o homem desse dom. Porquanto o que para vós constitui o passado, o presente e o futuro, se acha sempre e por toda a eternidade patente aos olhos do Senhor. Admitis a presciência divina ou apoucais a inteligência suprema, nivelando-a com as vossas inteligências? A presciência divina é uma faculdade que não tendes possibilidade de analisar.
O livre-arbítrio seria mera ficção se estivesse subordinado a uma ação direta. Quando se monta uma máquina, prevêem-se os resultados do seu funcionamento e o que ela faz e tinha que fazer. Se, porém, um operário desasado ou negligente se intromete nas engrenagens, ou se um curioso se aproxima demasiado para ver de muito perto onde tocar numa das rodas, o que acontece? Fatalmente é colhido, esmagado ou mutilado. O maquinista não o impeliu direta nem indiretamente, mas sabia que quem fizesse o que fez o operário ou o curioso sofreria aquela consequência. Tanto que, ao ver aproximar-se o imprudente, lhe disse: toma cuidado, olha o perigo. Nesse caso, que nos serve de imperfeita comparação, onde a fatalidade relativamente à ordem e a que está sujeito o movimento da máquina e as pessoas que em torno dela se movem. Onde está a fatalidade? Cheios de ignorância e de orgulho, pretendem os homens que Deus se imiscua em todos os atos que praticam, em todos os fatos que lhes dizem respeito. Cada um, pobre vermezinho, quer que a inteligência suprema o conduza pela mão, rebaixando-se ao seu nível. Considerai com mais elevação a grandeza do vosso Criador. Reinando sobre todos os universos, iluminando todas as trevas, a influência que o Senhor exerce é uma influência superior, dirigente e governativa. Ele deixa que useis com plena liberdade do vosso livre-arbítrio, em meio das diversas influências físicas e espirituais que vos rodeiam, e sob o império das leis gerais, naturais e imutáveis, que a sua sabedoria estabeleceu desde sempre, desde toda a eternidade. Essa influência superior, que dirige e governa, ele a exercita pela ação espírita universal, instrumento da sua providência e que se efetua também sob o império e no âmbito daquelas leis, de acordo com a sua vontade onipotente e imutável. É essa influência superior que vos atrai de contínuo para a senda do progresso, sem perturbar o exercício independente e pleno do vosso livre-arbítrio, quer este vos induza à duradade, quer vos arraste à rebeldia. O conjunto se desdobra desde por toda a eternidade aos olhos de Deus. Passado, presente e futuro são palavras que as vossas necessidades inventaram e que para ele carecem de significação. Ele é o que é e de toda a eternidade. Nada compreendeis que, deixando ao homem inteira liberdade de usar das faculdades de querer pensar e obrar, seu olhar penetrante veja ao mesmo tempo o que fará o homem dessa liberdade. O maquinista que vê o desasado ou o curioso aproximar-se demasiado da máquina percebe de antemão os efeitos dessa imprudência. Mas, de inteligência limitada, não pode saber de antemão qual o uso que o homem fará do seu livre-arbítrio, se consumará ou não o ato, porquanto não lhe pode ler o pensamento, nem perscrutar a ação da sua vontade. Para ele, haverá sempre solução de continuidade, um passado, um presente e um futuro na sucessão dos atos, por mais imperceptível que seja o intervalo, que a seus olhos os separem no uso do livre-arbítrio. Deus, porém, para quem passado, presente e futuro nada são, que sem solução de continuidade lê o pensamento do homem e vê a ação da sua vontade, Deus sempre tem em vista as sérias consequências de todas as coisas e sabe qual o uso que o homem fará do livre-arbítrio. Por isso que para Deus tudo é eternamente e continuamente instantâneo. Não há comparação possível entre o astro luminoso que brilha com o máximo fulgor e a pálida centelha que se reflete no arroio em que se extingue.
entre o ser imenso que irradia por sobre tudo o que é e as vossas fracas inteligências. Repetimos, a presciência divina é uma faculdade que não tendes meio de analisar. Graças a Deus.